Bom, eu sou o Juliano Borim, eu sou curador botânico aqui do Inhotim, já estou aqui há mais de 7 anos, né? E agora a gente está, hoje principalmente, a gente convidou o André Cavazzini, da Orchid Brasil, que é o nosso parceirão, né? Há muito tempo já, com as orquídeas Cattleya walkerianas, principalmente, né? Então, hoje a gente vai, através da série Diálogos, conversar um pouquinho com o André, um bate-papo, né? Descontraído, para a gente conhecer um pouco mais das histórias dessas plantas, né? Como o André começou a colecionar elas, como que começou a Orchid Brasil e como foi feita a parceria depois e o que isso representou, tá? Então, agora eu vou pedir pro André entrar, fazer a apresentação dele rapidinho, e depois eu vou começar a trocar uma ideia com o André sobre as Cattleyas walkerianas. Tá bom? André, boa tarde. Você podia se apresentar um pouquinho, só falando sobre você, um pouco da Orchid, e depois a gente aprofunda com isso. Ok. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Eu comecei na orquidofilia muito novo, assim, que despertou, né? Minha mãe me levou a uma exposição de orquídeas, eu deveria ter uns 7 aninhos, mais ou menos, e me encantei por uma planta cheirosa que eu vi, e aquilo ficou na minha memória há muitos anos. Até que um dia, quando a minha irmã foi casar e o casamento dela foi decorado com orquídeas, e o senhor que cuidava dessas orquídeas me deu uma delas, né? E eu acabei levando para casa, tentando cultivar, tudo, mas não vingou. Não sabia cultivar. E aí, em meados aí de 1988, mais ou menos, 87, o nosso amigo, o senhor José Otávio Nogueira, nos presenteou com algumas plantas, umas 30 plantas mais ou menos, e presenteou Alcides, e a gente se conhecia, e nós começamos, através da IAO Alcides, a cultivar as orquídeas, né? E você lembra qual que foi a primeira orquídea que você ganhou? Que depois morreu? Mas você lembra qual espécie que era? Lembro. Era um híbrido amarelo, né? Quando eu ganhei isso aí, essa planta. Mas, assim, que me encantava aquela cor linda, maravilhosa, um perfume, né? Mas, assim, durou muito pouco, né? Como não sabia cultivar. Aham. Então, essa aí durou pouco. Mas foi o começo, né? Aquilo ali foi pegando É. como se diz, o gosto, né? E tentando depois descobrir o que fazia para manter viva, né, Uhum. essas orquídeas. Ô, André, e como que você chegou na Cattleya, na Walkeriana? Porque tem acho que 30 mil espécies de orquídeas, né? Mais ou menos É por naturais, aí. né? E naturais, né? Mais 30 mil híbridas por aí, né? Muito mais. Então, como que você chegou nessa espécie? O que essa espécie te chamou a atenção, assim? A valqueriana, quando a gente começou a ganhar, nós ganhamos várias orquídeas do José Otávio, né? Desse amigo nosso. No meio delas tinha valqueriana, e a gente tinha ouvido falar que na nossa região tinha essas plantas na natureza. Há 30 anos atrás a gente tinha muito mato ainda na região, pouca lavoura. E a gente saiu à procura dessas Qual região orquídeas. que é, André? Que o Oi? pessoal não sabe. Região sudeste do estado de São Paulo. Eu moro na Alta Mogiana aqui. Isso. Próximo a Franca, Orlândia, Legal. Ribeirão Corrente. A gente está na Alta Mogiana aqui. Uhum. Então a gente saiu à procura dessas plantas e tinha a fazenda de um amigo nosso e a gente ia visitar e a gente saía para o meio do mato até que nós achamos a primeira valqueriana lá. E Legal. depois, aí nós fomos todo ano, a gente ia para o mato atrás das plantas, né? E com essas plantas que você foi coletando, né, há mais de 30 anos atrás, você
fez a base genética da sua coleção, né? As suas matrizes. E a partir delas, como que você foi selecionando para você chegar nas flores campeãs, que eu sei que a Orquídea Brasil tem vários títulos, né? Tem vários prêmios de flor campeã. Como que foi feito esse trabalho? Foi brincando, a gente começou fazendo os experimentos, as semeaduras, não ia para frente, a gente não sabia como levar. Isso aí era só grandes laboratórios que faziam, tinha 1 ou 2 aqui no Brasil. Mas nós começamos e foi devagar, erros e acertos, e foi fluindo. Até que a gente achou um laboratório de confiança e começamos a mandar sementes para lá. Mas a gente não sabia direito cultivar quando chegava in vitro, né? Chegava para a gente aclimatar no orquidário. Então era difícil isso aí. Mas a gente foi fazendo erros, acertos, até chegar onde hoje a gente está em torno aí de umas 200 a 300 mil plantas aqui. Agora aqui no Inhotim a gente está no laboratório de botânica, né? A gente está conseguindo fazer germinada a partir da semente, né? Não é cultura de tecido ainda, mas a partir da semente a gente está sim conseguindo fazer germinar. Uma outra pergunta assim que eu tenho é nas competições. Como que é essas competições de orquídea? Que o pessoal vê competição, prêmio. Como que se dá um prêmio para uma orquídea? O que deve se ter naquela flor ou naquela planta para receber um prêmio máximo possível? Seria a simetria, planicidade, a substância da planta, a textura, né, o brilho que ela tem. Então, assim, a gente montou, a gente faz parte de uma associação da Cattleya valqueriana, a gente desenvolveu essa maneira, essa planilha de julgamento, né, e a gente está fazendo isso. Agora nós estamos fundando uma associação nacional para padronizar esse julgamento, né? Então, tem uma série de características que faz com que uma valqueriana seja a campeã, né? Triangulação, planicidade, o conjunto dela. O que é a planicidade? A planicidade seria mais ou menos você olhar uma planta de lado, Tá. do que você pegar uma planta assim. Que bacana. E, André, me conta uma coisa. No Japão, que história é essa da Orchid no Japão? O sucesso lá, que vocês ganharam um prêmio? Como que foi isso daí? O que aconteceu foi o seguinte, nós, em meados dos anos 95, 94, por aí, eu fui a uma exposição em Belo Horizonte e lá em Belo Horizonte eu levei as vinicolores. Nós tínhamos encontrado umas 7 vinicolores, que seria uma delas, assim, essa cor, né? E Linda. as vinicolores, o pessoal de lá se encantou e queria. A gente fez uma permuta com uma cerulha. Eu queria cerulha e eles vinicolores. Eu já tinha muitas vinicolores, eles não tinham, nunca tinham visto. E eu queria cerulha. E fizemos a permuta. E depois, com isso, eu fiz o cruzamento dessas plantas que nós permutamos, tanto das vinicolores quanto das tipo e cerulhas. E na nossa mão saiu a Floriu Magnífica, né, que é uma cerulha das dimensões praticamente perfeitas, jamais vista no mundo todo. E veio gente da China, Japão, atrás dessa planta, né, e assim, fotografaram a planta, fizeram... Só que assim, nós não vendemos a planta. Foi tentador o negócio, mas nós fizemos os filhos delas, nós desperdiçamos, né, assim, vendemos os filhos delas, e várias coleções hoje, no Brasil e no mundo, de cerulha, começou a partir... esse cruzamento A15 nosso foi um marco na orquidofilia. Tanto o A15 como o das vinicolores.
Aí começou a coleção de todos. Não tem, é difícil você ver uma coleção de valqueriana que tenha cerulha e que não tenha um cruzamento nosso, que tenha vindo um cruzamento nosso. Legal. Ó, então vocês, sim, são um dos fundadores das valquerianas no Brasil, assim, né? Não diria fundador, mas assim, um dos disseminadores, dos maiores disseminadores dessas plantas, né? Isso. Tirando assim, já teve o pessoal que vinha vindo com isso, né? Tem a família Wenzel de Rio Claro, que eu sempre me espelhei neles. Uhum. E através disso, assim, a gente era apaixonada nessas plantas. E devido a eles, assim, foi um nosso, não mentor, mas assim, eu me espelhei neles para fazer esses cruzamentos e demos sorte aí de conseguir o que temos hoje. Bom, parabéns. É um trabalho de vocês, né? É o prêmio, né? É o prêmio, isso aí é o prêmio. Ixi. É o prêmio do bom trabalho que vocês fizeram. Eu queria te perguntar como que você encontrou o Inhotim, porque você que nos procurou, né? E aí a gente foi conhecer a sua coleção, mas como que você conheceu a gente? E de onde surgiu o interesse de querer fazer essa parceria tão importante para o Inhotim e para todo mundo, né? Nós somos convidados para ser juízes em Porto Velho, numa exposição de violáceas e outras plantas lá. Eu e o Alcides fomos para lá e lá nós conhecemos a Delfina Araújo. Né? Aí, a Delfina, eles queriam plantar orquídeas no Inhotim. E falaram de valquerianas lá, de plantar valquerianas. Aí a Delfina falou, mas valqueriana, os Cavazzini, assim, no Brasil são muito conhecidas, são, assim, pessoal de referência aí pra gente e tal. Vamos consultá-los. Aí eles vieram comprar da gente. Eu não lembro quem estava com ela aí. Mas ele veio para fazer uma compra com a gente. Mas eu falei assim, mesmo a gente vendendo, eu gosto de saber para onde vão as nossas plantas. Para onde a gente faz um mapeamento. Quando a gente vende, olha, foi para tal lugar e tal. Aí ele falou, esse volume eu quero conhecer o lugar que vão colocar as nossas plantas, né? Uma para ver se o lugar, se vai dar certo, se não vai dar certo, como que é, porque às vezes vai e fala que não deu certo, que a planta veio dos Cavazzini e tal, da Horti Brasil. E fomos conhecer o tal do Inhotim. Rapaz, aí que foi o paixão à primeira vista, né? Então, acho que a primeira doação foi por volta de 17 mil plantas, né? Eu lembro que a gente ficou 15 dias plantando essas orquídeas, fixando ela nas palmeiras, né? E assim, foram 6 pessoas, 2 andaimes, né? Para botar ela alta, para ficar bonita. Então ficou essas colunas de Cattleya valqueriana maravilhoso, tá roxo, tem a semialba, nossa, muito bonito mesmo. E eu gosto de ver quando o público chega, a primeira impressão deles é sempre o uau, né? É sempre cair o queixo. Então eu acho isso muito legal. E a gente poder falar um pouco dessa espécie que é tão apreciada, é uma espécie hoje ameaçada de extinção, né, André? Devido à coleta desregulada de qualquer forma na natureza, né? Sem nenhum controle, né? Então, assim, a gente consegue, aqui no Jardim Botânico, a gente gosta muito de contar as histórias das plantas, né? Então, aí a Cattleya valqueriana é mais uma planta, mais uma beleza que a gente pode contar, porque dessa forma, você desvelando as plantas para um público que ainda que não tá do seu lado, assim, né? Um público que não está muito interessado ainda, ele começa a se interessar. E a gente se interessando, a gente vai conhecendo e só assim eu acho que a gente pode cuidar, né? A gente só cuida do que a gente conhece. O que não conhece é mato, não tem nome, é qualquer coisa, né? A partir do momento que você conhece, se interessa, acha bonito, conhece o nome, você vai cuidar. Você vai passar essa mensagem para outra pessoa e com certeza essa outra pessoa vai cuidar também. O ano passado, a gente fez a primeira exposição aqui no Inhotim, né?
A gente convidou os seus amigos, colecionadores também, produtores, né? Eu acho que foi uma experiência muito gostosa aqui para o Inhotim, para o público e para os participantes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da impressão dos participantes dessa exposição aqui no Inhotim. O que isso foi diferente das exposições normais assim que existem de orquídea? Nós pegamos acho que 10 a 15 expositores nacionais, né? Nós pegamos as referências de expositores, que foi assim, uma exposição, o pessoal que foi, eles falaram, eu nunca vi isso. É uma exposição em qualidade de plantas, em quantidade de plantas, em número pequeno de expositores. A quantidade estava em um nível altíssimo de plantas, né? E com plantas selecionadíssimas aí, que poucas exposições a gente vê, mas nós conseguimos trazer para o Inhotim expositores renomados e parceiros nossos, e quando fizermos outra aí, eles vão estar junto com a gente, você pode ter certeza. Mas a impressão que eles tiveram foi a melhor possível, né? Tanto a acolhida que teve, né? Assim, conhecendo o Inhotim, eles só tinham ouvido falar, ouvia da gente, a horta está no Inhotim, tá? Só que eles falaram, gente, olha, isso aqui é uma maravilha, é uma joia assim, que está gravada aqui em Minas, né? Mas que ficaram maravilhados com essa exposição, Juliana, com a exposição em si, com o tratamento que teve, com a recepção que foi dada a eles, né? Os locais que eles ficaram maravilhosos e que receberam a todos nós, né? A sua receptividade sua, do Lucas e de toda a equipe do Inhotim, né? Foi uma coisa assim inesquecível. Sério, eu falando como assim, que eu participo de exposição no Brasil inteiro, foi assim, totalmente, às vezes fica mecânico o negócio, né, de outras exposições, mas aí foi uma coisa diferente. Todos sentiram isso. Bacana. O André, a gente ativou, a gente fez instigou alguns amigos nossos a fazerem perguntas para você, para a Orchid Brasil, né? Então a gente tem são poucas perguntas, não tem muito não, mas que são amigos nossos, né, que colaboraram, e aí eu gostaria de fazer essas perguntas para você. E aí você responde, a gente responde junto, não sei, a gente pode... Tranquilo? A primeira pergunta que eu tenho é da Dona Lúcia. A Dona Lúcia, André, ela é viverista num ARA chamado ARA Santa Esmeralda, no município de Paraupebas, aqui em Minas. É uma senhora de um coração gigante, cuida de um viveiro médio, interessante, e ela tem alguma dúvida sobre a Cattleya walkeriana. Como devo fazer uma muda de uma orquídea Cattleya grande, e qual a época certa que possa estar fazendo isso? Bom, uma walkeriana, na hora de dividir, vamos supor, o último bulbo dela que floriu, certo? Você conta ele e mais 2 para trás e pode cortar ali. Certo? Você faz... Ele mais 3. São 3 bulbos, para ficar assim, até com 2 dá certo, mas com 3 bulbos ficaria uma planta mais forte, mais saudável, ela floresce mais rápido, perde menos energia, né? Então isso aí, você tem uma muda com um baixo risco de perda. Eu tenho uma segunda pergunta, é de um outro parceiro nosso, é o André Bueno. Ele é morador aqui de Citrolândia, um município vizinho de Brumadinho, e ele é um cultivador de plantas carnívoras. Minha pergunta é: brita, casca de árvore, tábua, argila expandida e cerâmica, qual o melhor substrato para o cultivo da Cattleya? Não existe uma receita única para todas as plantas, para todas as espécies. Eu vou citar a experiência que nós temos com a walkeriana. Aqui no nosso orquidário aqui, que a gente
tá com essas plantas, a gente era preconizado aqui esfagão chileno e vaso de barro. E brita no fundo ou argila expandida, como dreno, né? Agora nós temos outro orquidário na fazenda, lá que nós fizemos. Eu estou plantando tudo em brita de granito, tudo, 100%. Brita de granito em vaso de plástico. A gente está tendo um sucesso muito grande nisso. Padronizou, aí você padroniza adubação, irrigação, iluminação, tudo em torno de unificar e uniformizar o cultivo, né? Tanto as plantas recém-tiradas de frasco, a gente já passa direto para a brita, tá dando... ali eu tive 100% de sucesso, né? Quanto as plantas já maiores, né? Os seedlings maiores, nós preconizamos aí fazer em brita, dá menos praga, menos doenças, menos matinho, assim, tudo mais bem controlado na brita. Mas a brita nossa aqui da região é o basalto, ela não é legal para isso. Ela é praticamente impermeável, né? Muito dura, ela é impermeável. A do granito, ela absorve, né? Ela é permeável, então ela retém uma quantidade legal de água e a planta gosta, adapta bem demais. É muito bom. Mais uma perguntinha? Pode ficar à vontade. Vamos lá? Vai ser agora do Vinícius Porfírio, tá? Ele também é funcionário do Inhotim, ele é supervisor de educação. É um parceiro, um educador maravilhoso que a gente tem também no Inhotim. André, muitos visitantes nos contam que adoram orquídeas e compram lindos vasos em supermercados e floriculturas. No entanto, dificilmente elas voltam a florir. O que eles precisam fazer para sempre terem flores novas em suas orquídeas? Bom, isso aí é uma coisa que todos perguntam, né? Às vezes chega na exposição, compra a planta florida, maravilhosa, tudo. Então é o seguinte, a planta ela é cultivada, igual aqui no nosso meio, ela tem umidade controlada, temperatura controlada, adubação controlada, luminosidade, tudo. Ela está num ambiente, entre aspas, perfeito para ela ali. Então ela sai daqui direto para um stand de venda, mas ela saiu de um local totalmente otimizado, totalmente controlado, né? Então, ela sai daqui, vai para uma casa que chega lá, ou toma o sol direto, ou fica na sombra direto, ou é muita água, ou é pouca água. Então, assim, aí realmente não... E tem plantas que precisam a gente fala choque hídrico e choque térmico também. É planta que precisa de um... para florescer, ela precisa de parar de aguar. E para florescer, tem planta que ela precisa de frio. Ela vai até em uma câmara fria para dar esse choque, principalmente cimbídio, né? Que é uma planta asiática aí que vem maravilhosa, florida, depois nunca mais dá flor. Então, assim, ela sai de um ambiente controlado e vai para um ambiente totalmente adverso. Agora, para fazer florir novamente, geralmente colocar embaixo de uma árvore, que seja assim uma laranjeira, uma planta, um limoeiro, mexerica, plantas assim que tem a casca que não solte, né? Igual um eucalipto, por exemplo, uma casca que não solte, aliás, que não solte como um eucalipto. E que pegue luz filtrada, né? Que assim, ao passar do dia o sol vai passando, vai pegando uma luz filtrada ali, ela pode ou pendurar ou amarrar na árvore, igual no Inhotim foi amarrado nas palmeiras, e foram plantas que saíram daqui, né? Assim, controlada. Elas sentem, algumas queimam, algumas morrem, mas a maioria delas, elas se recuperaram e elas se adaptam àquele meio novamente. Tem mais uma perguntinha de um outro amigo, produtor de vandas, aqui da Serra do Cipó. É o Márcio, da Garner Orquídeas.
né? Ele tem algumas valquerianas, ele tem a produção dele de Wandas, mas ele adora também as valquerianas. Como vocês fazem as regras das catleias valquerianas? Existe uma periodicidade? Como que é feito nos períodos da primavera, verão, outono e inverno? A gente tenta imitar a natureza. Eu em 91, eu fui trabalhar no Tocantins. Eu chegava lá e eu fui ver as plantas na natureza, os nobilior, né? Eu chegava e falei, gente, mas como é que pode essa árvore sem folha, sem nada, essa planta em pleno sol e florindo dessa maravilhosa, assim, dessa maneira maravilhosa, exuberante. Aí a gente via que à noite o sereno, a garoa que cai é muito grande. Então, assim, os estômatos, tem um estudo que fala que à noite os estômatos se abrem, absorvem a água, durante o dia, no sol, ela fecha, né? Mas isso na natureza. O sereno, esse horário à noite, tudo. Nós tivemos, assim, quando é um cultivo adensado, que nem o nosso, muita planta junta, a disseminação de doença é muito grande. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. E um dos cuidados que a gente faz e padronizou, tanto aqui quanto lá na fazenda, no outro viveiro, a gente irriga pela manhã, 6h30, 7 horas da manhã. Você pega o finalzinho da noite ali, ou da madrugada, terminando e começando o dia. A planta ainda está em pleno vigor ali de absorção. Então a gente faz nisso até para controle de doenças, pragas e doenças, né? Fungo principalmente. Que à noite, eles falam que a orquídea não gosta de dormir com o pé molhado, né? As Wandas têm um cultivo totalmente diferente. Mas, assim, as valquerianas, aqui pra gente, na nossa região, não comem brumadinho, porque tem a bruma que vocês falam, né? Que tem sempre aquela bruma. Então tem que observar isso tudo aí. Às vezes tem gente que molha à noite, mas é uma região muito seca, tudo. E aqui pra gente, o padrão foi padronizado, preconizado a gente irrigar pela manhã, bem cedinho. Aí uma pergunta minha também agora. E a periodicidade dessa adubação? Você tem alguns tipos de adubo, né? Mas você faz essa adubação semanalmente, mensalmente, diariamente? Adubação semanal nós fazemos. Um dia? Semanalmente a gente faz e alterna os adubos, né? Às vezes na semana você joga aminoácido, às vezes na outra semana você joga um 20-20-20, na outra você joga um cálcio e assim sucessivamente, vai voltando, né? Mas semanalmente tem comidinha para as plantinhas. André, eu queria agradecer muito assim, essa conversa que a gente teve, né? Eu acho que foi rica pro público que está nos assistindo. Foi muito rica para mim também. Aprendi mais sobre plantas, sobre orquídeas. Eu queria aproveitar para convidar as pessoas que estão assistindo, né? Que o Inhotim hoje está disponibilizando vários conteúdos sobre a arte, sobre botânica nas mídias sociais. Então, assim, a gente está fazendo o máximo que a gente pode para poder levar o Inhotim dentro da casa de vocês, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana e isso também vai instigar vocês a virem aqui quando tudo passar, né? A querer conhecer pessoalmente, a revisitar. Quem já veio, revisitar, e quem não veio, vir a conhecer o nosso Museu de Arte Contemporânea e Jardim Botânico, que é uma mistura única aí no mundo, né? Muito bonita e feliz, né? Então, acho que é isso. André, muitíssimo obrigado mesmo. Meu nome é Juliano Borim, muito obrigado em nome do Inhotim. Eu, assim, agradeço demais essa parceria. Sei que a gente vai continuar. É uma parceria de amizade, né? De muita troca. Então, é rica para todos, tá? Obrigado mesmo. E a gente conta com você e, por favor, conte com a gente também, tá? Juliano, eu que agradeço o convite. Pera, vem aqui falar. O Alcides quer falar um pouquinho aqui também? Quer agradecer? Juliano, Baixa um pouquinho mais. Olha aqui. um abração pra Olha você aqui, ó. aí. Olha aqui.
E obrigado pela companhia, pela parceria. Tudo de bom para vocês aí.